E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Apelidos, formas grosseiras, ofensivas, jocosas, relacionadas, proferidas contra alguém, ainda mais no ambiente de trabalho, podem gerar essas condutas indenização por danos morais? Vamos ver isso agora. Mulher será indenizada por apelidos no trabalho. A 10ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região condenou uma empresa ao pagamento de dano moral a uma trabalhadora em razão dos apelidos ofensivos que o chefe e os colegas de trabalho disparavam, proferindo contra ela, por ser chamada de, entre aspas, Aleijadinha e Jô Soares. A mulher receberá R$ 5.000 de danos morais. A empregada trabalhava para um condomínio residencial com 921 apartamentos, divididos em várias torres. Afirmou ela que era destratada pelo síndico em razão de afastamentos por problemas de saúde, que lhe renderam o apelido de, entre aspas, Aleijadinha, pelos colegas de trabalho, enquanto o síndico lhe dizia que atestados não limpam o prédio. A autora acrescentou que, em razão de seu sobrepeso, os colegas também a apelidaram de Jô Soares e que, certa vez, cientes de sua fobia por lagartixas, colocaram uma morta em sua bolsa e ainda fizeram piadas com sua reação de pânico. Após ser dispensada, a autora ajuizou a ação alegando também que houve dispensa discriminatória. O juízo de primeiro grau, todavia, negou suas pretensões sob o fundamento de que a dispensa da autora se deu dentro da órbita da empresa, não evidenciando qualquer excesso por parte da pessoa jurídica. Em grau recursal, entretanto, o entendimento foi outro. O desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, relator do caso, frisou que o ordenamento jurídico exige que o empregador zele pela saúde e segurança do meio ambiente de trabalho. E aí é muito interessante que nós façamos essa distinção, porque quando se fala em meio ambiente, muitas vezes as pessoas são remetidas ao ambiente, meio ambiente natural. Porém, a Constituição Federal não fala só em meio ambiente natural. A Constituição fala em mais de um tipo de meio ambiente quando se refere a essa expressão. E aí, sugiro, tá, especificamente, por curiosidade, para aqueles que têm curiosidade, que vocês leiam o caput, ou seja, a cabeça, né, pela tradução livre, o início do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira. Lá diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí vocês podem perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com outro tipo de meio ambiente? Bom, temos 4 tipos de meio ambiente, a partir da leitura do artigo 225, caput da Constituição Federal Brasileira. Quais são esses tipos de meio ambiente? O meio ambiente natural,
por óbvio, lagoas, mar, riachos, dunas, florestas, matas em geral. Meio ambiente natural. Meio ambiente artificial, que também seria o meio ambiente paisagístico, é o que encontramos nas cidades. As construções, prédios, casas, tudo que denota uma organização da vida humana, da vida em sociedade, nesses espaços. O meio ambiente cultural, que se refere às manifestações culturais de toda ordem. E o meio ambiente do trabalho, ou meio ambiente laboral, que se refere ao ambiente onde se desenvolve determinada atividade de trabalho. Então, são 4. Apenas para pontuar, porque muitas vezes tem pessoas que não conhecem. Então é importante que a gente deixe claro isso, que não é apenas o meio ambiente natural que existe. Nesse imbróglio todo, o desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, relator, frisou então, como eu havia dito antes, que o ordenamento jurídico exige que o empregador zele pela saúde e segurança do meio ambiente de trabalho. Dessa forma, cabia à empresa oferecer à trabalhadora condições plenas de trabalho sobre segurança, salubridade, higiene e conforto, e inclusive adotando medidas que efetivamente evitassem aqueles episódios. Para o relator, a autora foi vítima de assédio moral organizacional, tendo em vista que se tratava de ambiente de trabalho hostil e degradante, em que os empregados não eram tratados com respeito e urbanidade. Ou seja, um assédio que não é só de uma chefia, é de um ambiente todo de trabalho. De superiores quanto de iguais, hierarquicamente falando. Posicionamento do relator, abre aspas, é inaceitável enseja a reparação por danos morais, o tratamento hostil dispensado à reclamante pelo seu superior e hierárquico, principalmente, e colega de trabalho, atribuindo-lhe apelidos ofensivos, além de praticarem outras condutas ofensivas à sua honra e dignidade, sendo responsabilidade objetiva da empresa zelar pelo meio ambiente laboral, nos termos dos artigos 225, combinado com o artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal. E aí, vamos lá para o artigo 200 da Constituição Federal. O artigo 200 vai tratar especificamente no inciso 8, e nós vamos chegar lá para dizer para vocês o que refere. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Inciso 8, colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho. Talvez não seja bem específico ao caso, mas há uma referência ao meio ambiente do trabalho na Constituição Federal. Então é importante para salientar. Por fim, também, e não menos importante, o relator cita, e aí eu vou pesquisar junto com vocês, a Convenção 155 da OIT. Então, a Convenção 155 da OIT, ela vai estabelecer, e foi ratificada pelo Brasil, apenas para deixar claro, ela vai dizer lá que a aprovação do Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo número 2, de 17 de março de 1992, e depois a promulgação
pelo decreto 1254, de 29 de setembro de 1994. E essa convenção fala sobre o desenvolvimento de atividades de segurança no local de trabalho. Então, normas referentes à segurança no trabalho para com os trabalhadores. O entendimento foi unânime e o número do processo é o 0010 729 73 2019 5 03 01 11. O que também é importante deixar claro? O respeito a outra pessoa que desenvolve o seu trabalho ali. Imagina como essa pessoa ia para o seu local de trabalho para desenvolver aquela atividade. E, ao que parece também pela análise fria do caso, faltou, sim, gerência da empresa, postura do chefe, do superior hierárquico e de outros também, para que essas atitudes não fossem praticadas naquele ambiente. Imaginem só, gozações por causa do peso da pessoa, por causa de alguma deficiência física que ela apresente, como foi o caso, chamando-a de Jô Soares, de Aleijadinha, entre outros apelidos que não ficaram aqui estabelecidos. Então, mais respeito. Isso é muito importante. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sino para notificações de novos vídeos, de nos seguir lá no Instagram, @descomplicadireito01, como também nos serviços de áudio e música como Spotify. Descomplica Direito. A todos e a todas, um forte abraço e até mais.